Estamos de volta com o programa Consciência Humana, um programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana, desde o dia 30 de julho de 2007 aqui na TV Assembleia. Programa Consciência Humana, sempre tentando levar para você uma discussão importante, uma conversa salutar, né? Mandar um abraço para o meu amigo Samuel, lá da monitoria Salutar, que funciona no Poti Premier. Um abraço, Samuel, e o seu grupo. Estou recebendo hoje o historiador Roner Danilo. Roner, a gente vai falar hoje sobre a questão da terceira idade, né? A questão dos velhos, das pessoas idosas, né? Da melhor idade. Aí são muitas nomenclaturas que a gente vai trabalhando. E a gente hoje escolheu falar com você, e na perspectiva histórica, porque nós queremos justamente tentar identificar ao longo dos tempos como as sociedades elas se relacionaram com as pessoas mais velhas. Hoje o mundo é muito dos jovens, é um mundo da rede virtual, é um mundo da imagem, da aparência, a essência sempre fica em segundo lugar. Como você começaria a pontuar historicamente a relação das pessoas com os idosos ao longo dos tempos? Bem, ao longo do tempo você vai ver primeiro uma evolução do que é velhice, do que é ser idoso, do que é ser velho. Você tem, por exemplo, quando se inicia a vida humana, você tem uma expectativa de vida muito pequena, não chega aos 30 anos. Então, envelhecer também é algo novo para a humanidade. Considerando 200 mil anos de existência do Homo sapiens, você tem apenas 300 anos onde essa velhice é trabalhada, é vista, é entendida. Ou seja, a partir do século XVIII é que a gente vai entender o que é velhice. Mais anteriormente, quando a gente vai falar mais dos clássicos, das posições clássicas, você tem a velhice no tempo clássico dos gregos, que era visto como sinônimo de sabedoria. E em diversas sociedades do mundo afora, você vai entender que você sempre vai ter uma sociedade, você vai sempre ter um ciclo ou um grupo de idosos, de senhores, de homens, geralmente mais velhos, que vão ser tidos como sábios, como conselheiros dos reis, como conselheiros das sociedades, conselheiros das democracias. Então essa é a visão clássica da velhice, sabedoria. Só que com o passar dos anos e o avançar e o crescimento da humanidade, você percebe que essa velhice ela não cresce proporcionalmente ao crescimento da humanidade. Ou seja, nós passamos muito tempo tendo uma expectativa de vida muito baixa, cerca de 30, 40 anos. A partir dos 40, por exemplo, na Idade Média, você já podia ser considerado um idoso. Engraçado que hoje isso é a expressão que a vida começa aos 40, né? O Iomar diz muito isso aqui na TV Assembleia. Um amigo nosso não esquece de negar ficha. Então a gente percebe que o entendimento do que é velhice é um entendimento progressivo, é dada por um contexto histórico bem novo. E a ideia da velhice, do ser idoso, da melhor idade, é uma ideia ainda mais nova. Ela vai surgir já na década de 60 do século passado. Ela não seria uma imposição por conta da juventude ter a visibilidade muito para ela? E aí você começa a fazer uma comparação e vai esquecendo esse lado mais da sabedoria do idoso? Não, porque à medida que a gente aumenta a nossa expectativa de vida, a gente aumenta a nossa ideia do que é ser jovem. Antigamente, a adolescência ia até os 18 anos, hoje a gente já pode dizer que vai até os 26. A ONU hoje já fala que, por exemplo, a terceira idade não é mais para se iniciar aos 60, 65 anos de idade, só aos 70. E o que é que isso acontece? A gente tem uma expectativa de vida muito grande hoje em dia. Então, e um melhoramento, uma qualidade de vida muito grande. Então, você vai percebendo que as pessoas querem viver mais por mais tempo. E o idoso, ele carrega muito no seu aspecto, ou no seu limiar de existência, a ideia da invalidez. O que é essa ideia da invalidez? É quando, no século XIX, que você vai iniciar os primeiros processos para aposentadorias, para o estabelecimento dos antigos operários, enquanto pessoas que precisavam gozar de uma pensão dada pelo Estado, ele gozava dessa pensão, por quê? Porque ele era inválido.
porque ele não podia mais produzir, não podia mais trabalhar. Então, quando a gente percebe, quando a gente vê hoje em dia os termos melhor-idade, os termos terceira-idade, ou os jovens velhos, também tem esse termo hoje em dia, a gente percebe que é um ganho para essas pessoas. Por quê? Porque elas não se aceitam inválidas. Elas têm a disposição física e disposição mental para não se acharem inválidas. A gente tem aí, Ronald, uma discussão interessante, porque, assim, por exemplo, quando você vai lá para a Grécia Antiga, né, você falou dos gregos, a questão do sábio, essa questão do sábio está muito ligado ali, principalmente ao mundo ateniense, né? Mas, por exemplo, em Esparta, os banquetes espartanos, é muito interessante como o espartano, ele coloca a perspectiva do velho como aquele que tem que passar para o mais jovem, né, a cultura, a visão de mundo. Tanto que no banquete espartano, que é uma sociedade militarizada, nem valorizava tanto assim esta evolução, vamos dizer assim, mental, mas a manutenção da sociedade se dava a partir da pessoa mais velha. E aí, na hora do banquete, por exemplo, as crianças e os velhos eram estrategicamente colocados um ao lado do outro para conviver, para trocar ideias mesmo. Vão os mais novos e os mais velhos trocar experiências de vida. Justamente, por quê? Porque acreditava-se que aquele senhor idoso, que aquela pessoa mais velha, era sábia, ela tinha uma experiência, ela tinha algo a passar aos jovens, ela tinha uma cultura, ela tinha um estado social ou uma ideia social a ser passada, a transmitir. O que acontece hoje em dia? Acontece que hoje em dia as mudanças estão cada vez mais rápidas, estão cada vez mais frenéticas, que a gente percebe que os idosos, eles que têm que se adaptar aos jovens, porque nossa sociedade cada dia mais valoriza o jovem. O idoso vem como o rabo do foguete, digamos assim, como algo que precisa se adaptar àquela sociedade. Antigamente não era, a gente tem uma total inversão de valores nesse sentido. Você que acompanha o programa Consciência Humana, nós estamos debatendo hoje a questão das pessoas idosas, melhor idade, dos velhos, né? Ou seja, são tantas nomenclaturas que se criam. Mas, em tese, o Ronald trouxe aqui, o Ronald Danilo, professor de História, trouxe para a gente uma informação importante. Essa ideia da pessoa mais velha é uma ideia nova no mundo. 200 mil anos de Homo sapiens sapiens, e desses 200 mil anos, você tem o quê? 300 anos, e que a expectativa de vida começou a crescer bastante. Então, você pegar, por exemplo, em alguns países, no começo do século XX, eu tinha uma expectativa de vida de 40, 50 anos, hoje está em 70, 75 anos. E essa expectativa de vida é uma média, ou seja, vai ter alguém que vai morrer com 100, outro que morre com 50, dá uma expectativa aí de 75. No Japão, por exemplo, eu estava vendo uma reportagem sobre as pessoas mais idosas do Japão, e dizem que em 2015, no Japão, em 2015, de acordo com a análise da expectativa de vida que eles fazem lá, nasceu em 2015 no Japão o primeiro ser humano que vai um dia passar da barreira dos 150 anos. Então, olha que expectativa interessante que o Japão sinaliza, né? Que alguém que nasceu em 2015 por conta do tipo de sociedade, da evolução, levando em consideração a evolução científica, o fato de lá de ter muitas pessoas já com mais de 100 anos de idade, teria nascido já, dá para fazer uma projeção de que a primeira pessoa que vai passar dos 150 anos nasceu no Japão. É claro que isso não é uma realidade mundial, mas de qualquer forma, tendo o Japão como uma referência de sociedade que consegue envelhecer ativamente, uma sociedade que o velho não é visto como inválido, uma sociedade em que o velho ele ainda tem uma capacidade de trabalho e ele é respeitado por isso, ou seja, pela sua capacidade de vir, muitos moram só, inclusive, e isso pode vir também a ocorrer, né, no restante do mundo, em alguns países. Então, nesse aspecto, o programa Consciência Humana vai conversando com o nosso professor Danilo, para ficar mais fácil aqui a pronúncia, né? E ele vai trazendo essa perspectiva histórica. Você fica aí com, né, algumas reportagens, né, que nós pegamos da internet, feitas ao longo do tempo, da questão do envelhecimento no mundo. E daqui a pouco nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Consciência Humana. A gente se pega de vez em quando conversando e falando sobre idade, envelhecer ou não envelhecer.
Mas você sabia que a única época da vida em que gostamos de ficar velhos é quando somos crianças? Se tem menos de 10 anos, então está tão entusiasmado em envelhecer que pensa em frações. Quantos anos você tem? Tenho 4,5. Você nunca terá 36,5. Mas 4,5 sim, tenho 4,5, quase 5. Essa é a chave. Quando você chega à adolescência, ninguém mais lhe segura então. Você salta de um número próximo ou mesmo alguns números à frente. Quantos anos você tem? Vou fazer 16. Pode ter 13, mas vou fazer 16. E então o maior dia da sua vida chega. Completou 21. Até as palavras soam como cerimônia. Completou 21. Yes! Mas então chega aos 30. O que aconteceu? Isso parece leite estragado. Fica azedo. Temos que jogá-lo fora. Não tem mais graça. Agora é só um bolo azedo? Mas o que é que está de errado? O que é que mudou? Você completa 21, atinge os 30 e começa a empurrar até os 40. Putz, grila, aí trava. Parece que tudo vai derrapando e antes que você perceba, chega aos 50 e os seus sonhos foram-se. Mas espera, você fez 60? Você nunca pensou que iria conseguir? Então é assim, você completa 21, atinge os 30, empurra até os 40, chega aos 50 e alcança os 60. E você atingiu uma velocidade tão grande, mas tão grande, que bateu nos 70. Depois disso, é um dia após o outro. E você conseguiu chegar aos 80. E agora cada dia é um ciclo completo. Chegou até a hora do almoço, ultrapassou das 16h30 e chegou a hora de deitar. E no dia seguinte, você já passou dos 90. E nessa altura, você começa então a voltar atrás. Eu tinha exatamente 92. Mas aí acontece uma coisa estranha. Se você passar dos 100, volta a ser criança outra vez. Por exemplo, quantos anos o senhor tem? Eu tenho 100,5. Que todos vocês cheguem a uns saudáveis 100,5. Agora eu vou dar para vocês 10 dicas de como permanecer jovem. 1. Livre-se de todos os números não essenciais. Isso inclui idade, peso, altura. Deixe os médicos se preocuparem com eles. É para isso que você lhes paga. 2. Conserve só os amigos alegres. Os pessimistas podem deprimi-lo. 3. Continue a aprender. Aprenda mais sobre computadores, arte, jardinagem, seja lá o que for, até radioamadorismo. Mas nunca deixe o cérebro inativo. Trabalhe, estude. Uma mente inativa é a oficina do diabo. E o nome da família do diabo é Alzheimer. 4. Aprecie as coisas simples. Simples assim. 5. Ria sempre, muito e alto. Ria até perder o fôlego. 6. Lágrimas acontecem. Suporte, queixe, mas continue. As únicas pessoas que estão conosco a vida inteira somos nós mesmos. Mostre estar vivo enquanto estiver vivo. 7. Rodeie daquilo que ama. Seja família, animais de estimação, coleções, músicas, plantas, hobbies, seja lá o que for. Seu lar é o seu refúgio. 8. Cuide da sua saúde. Se estiver boa, preserve-a. Se estiver instável, melhore-a. Se estiver além do que pode fazer, peça ajuda. E 9. Não faça viagens de culpa. Viaje para o shopping, mesmo para o shopping da região mais próxima. Mas viaje. Viaje para um país estrangeiro, mas nunca viaje para onde a culpa está. E 10. Diga sempre que ama as pessoas, sempre que puder, pois cada instante que passa carrega a possibilidade de ser a última vez que as veremos. E lembre-se sempre, a vida não se mede pelo número de vezes que respiramos, mas pelos momentos que nos tiram o fôlego.
Estamos de volta com o programa Consciência Humana, que nessa semana trata sobre a questão do envelhecimento da população no mundo todo e a importância que essas pessoas mais velhas têm, né, para os outros. Eu estou aqui de forma muito grata, né, gravando esse programa com duas pessoas maravilhosas que já passaram aí a barreira dos 60, o Iomar e o Rochael, dois amigos que eu tenho aqui que são cinegrafistas e que é muito bom quando a gente chega aqui na TV Assembleia para poder gravar e a gente consegue chegar antes e a gente tem a possibilidade de conversar, de bater um papo, a gente aprende muito, né? E eles estão aqui comigo e eu queria mandar um abraço especial para os meus amigos cinegrafistas que estão aqui na ativa, tá certo? E nem pensam em se aposentar em hipótese alguma. Danilo, como é que está a expectativa de vida ao longo do mundo, ou seja, os países, quem está crescendo mais, como é que está essa logística, né, de receber essas pessoas que estão envelhecendo com mais firmeza, em maior quantidade? Bem, você tem distorções cabais no mundo todo. Você vê, por exemplo, países da África Central e da África Subsaariana que você tem uma expectativa de vida muito pequena. Você tem uma expectativa de 60 e poucos anos, ou seja... Na África a expectativa está baixa, anos? Tá, por conta da mortalidade que é muito alta. Então, quando você vê, por exemplo... Mas é uma expectativa até alta. É uma expectativa baixa em comparação com os países de primeiro mundo, que estão chegando aos 80, aos 90 anos, como é o caso do Japão. Na África você tem, por exemplo, a ideia de que a terceira idade começa aos 50. É uma distorção que você vai percebendo de sociedade para sociedade. Por exemplo, aqui no Brasil, aos 50, você está no auge da sua carreira profissional, você já conquista um status social mais estável, digamos assim. E não, lá, aos 50, você já é visto como um idoso. E muito com a ideia do inválido, por conta da qualidade de vida, né? que é baixa. Aquela velha ideia de... Chegou a essa idade de 50, encosta no canto, não tem mais... Não tem mais serventia para a sociedade. Essa é a ideia do utilitarismo. Justamente. Então você vai perceber essas distorções. No Japão, por exemplo, quando em 2011 a usina de Fukushima explodiu por conta do maremoto, você tem, por exemplo, um sentimento social dos idosos, das pessoas mais velhas, principalmente engenheiros, profissionais daquela área, que não permitiram aos jovens estar naquele local por acreditar que os jovens são o futuro e eles se dispuseram, enquanto mais velhos, idosos, 60, 70 anos, e ainda funcionais e ainda utilitários para aquela sociedade, dizer, olha, eu tenho minha experiência, eu posso fazer isso, eu posso resolver esse problema aqui, eu posso ajudar. Não vamos matar nossa juventude com esse tanto de radiação. Eles são o futuro. Eu sou o presente, eu estou aqui, útil, funcional, digamos assim, numa perspectiva utilitarista, e eu posso fazer isso, e já que eu posso até diminuir minha expectativa de vida nesse processo, por conta da radiação, mas eu não vou permitir que uma pessoa mais jovem, que tem ainda a perspectiva de chegar aos 150 anos, aos mais de 100, morra antes. Eu já vivi o que eu tinha de viver. E assim você tem no Japão esse sentimento social do idoso. Mas sociedades como a japonesa, como as sociedades europeias, o idoso ele tem uma função muito importante hoje, não só no sentido de passar aquela sabedoria, aquilo que ele aprendeu, mas de ser útil de verdade, de estar atuando, de estar trabalhando, né? Em sociedades um pouco mais, vamos dizer assim, que tecnicamente, tecnologicamente não conseguiram evoluir mais, essa pessoa já é vista, já com uma mão de obra muito importante, ela já é vista como um inválido, né? E a ideia dela, o pensamento dela não é preservado. Eu converso com muitas pessoas idosas, sempre gostei muito de conversar, sempre trabalhei muito nesse sentido. E o que eu sinto, por exemplo, na nossa realidade, na realidade brasileira ainda, é que nós não ainda abrimos os olhos para incluir essas pessoas, não só no mercado de trabalho, porque elas se aposentam e continuam na ativa, com vontade de trabalhar, com vontade de produzir. Mas o Estado ele não tem políticas públicas adequadas de inserção dessas pessoas na sociedade. O acolhimento delas ainda é muito pequeno. Você pega, por exemplo, uma escola. Ou seja, quanto mais os professores envelhecem, mais a escola é vista como uma escola atrasada, quando deveria ser vista como uma escola de ponta. Pô. Tem uns professores que têm há 20, 30 anos, têm experiência, até porque trabalham com a mente.
Não, mas aí não, tem que ter gás novo, tem que ter juventude. Não é que não tem que ter o gás novo e a juventude, mas deveria ter um melhor equilíbrio e uma melhor valorização daquela experiência. Ou seja, você conseguiu construir uma obra-prima, um intelectual que está ali ensinando. Você coloca de lado. Então, como é que você enxerga essa questão das políticas públicas no Brasil e essa relação da sociedade brasileira com as pessoas mais velhas? É uma relação ainda bem deficitária, política pública para o idoso, para o mais velho. Por quê? Porque a sociedade brasileira não é acostumada a isso. Nossa expectativa de vida nos últimos 20 anos cresceu extraordinariamente. Você tem ainda uma expectativa de vida mais baixa para o homem, muito por conta da mortalidade jovem. Mas para a mulher, essa expectativa já está beirando os 80 anos. Quando não, você vê muitos casos disso, de idosos passando dos 90, passando dos 80, dos 90 anos. Então é algo novo na sociedade brasileira e o governo ainda não se atentou que a nossa pirâmide etária, que antes era larga na base e estreita no topo, ela está se estreitando na base e se alargando no topo. Nós estamos alcançando níveis sociais, estamos alcançando perspectivas sociais nessa dinâmica da pirâmide etária, que a gente só procurar no Google, na internet, que você vai ver. A pirâmide etária brasileira está se diferenciando, enlarguecendo no topo e diminuindo na base. Nós somos uma sociedade que está envelhecendo. E veja bem, Ronald, se essas políticas públicas sociais de transferência de renda, de melhor erradicação de doença, de melhor qualidade da saúde, chegar com mais eficiência, você vai ter uma sociedade ainda com um número de pessoas velhas muito maior. Você vai melhorar essa expectativa, vai subir a expectativa de vida, você vai levar uma realidade, porque se você separar, por exemplo, a sociedade entre, vou separar só aqui em três, os pobres, a classe média e os ricos. Se você fizer só uma análise dos ricos, essa expectativa de vida vai passar dos 85, 90 anos. Muito alta. Se você pegar lá os mais velhos, ela vai jogar um pouco para baixo. Se você melhora a qualidade de vida dos mais pobres, você joga lá para cima. Então, a tendência é que você tenha menos jovens e mais pessoas velhas. Ou seja, a necessidade de ações mais concretas que dê a essas pessoas, propicie essas pessoas viver mais no sentido ativo, ela é muito maior. E aí me chama a atenção uma coisa importante. Não é só proporcionar a possibilidade do trabalho, mas é proporcionar aos jovens uma relação diferente. Você é um cara jovem, você é uma pessoa muito nova, já é professor, né? Como é que você se relaciona com os velhos, com as pessoas idosas? Como é que o Danilo conversa com as pessoas? É uma relação de muito respeito, assim, de muito entendimento, de muito escutar. Como historiador, a gente tem de ser um bom ouvinte. Tem história oral, né? Sim, com toda certeza. Eles são os nossos grandes baús de histórias, né? Então, você tem que ser um bom ouvinte, você tem que saber interpretar, por exemplo, as maneiras como, por vezes, o idoso ou o mais velho fala de, no meu tempo era assim. Por quê? Porque a formação dele está toda em uma outra sociedade, toda em um outro modelo social, um outro contexto, outra conjuntura. Então, você percebe que quando ele fala, no meu tempo era assim, não é uma crítica ao atual, é apenas uma diferenciação. O saber ouvir o idoso, o saber ouvir a pessoa mais velha é necessário. E é muito gratificante quando você ouve e entende que a experiência de vida dele não é muito diferente do que nós vivemos hoje, não é totalmente diferente do que nós temos hoje posto no mundo. Danilo, digamos que a grande linha mestra da vida, ela não se modificou ao longo desses anos. Aí tem um conflito interessante, porque assim, nesse diálogo, e é importante que todo mundo também venha aprender a conversar. Ou seja, o jovem tem que escutar a pessoa que já viveu bastante, mas a pessoa que viveu também tem que escutar o mais jovem. Porque você tem aí aquela velha contradição da tradição com a inovação. Ou seja, alguém é mais tradicional, alguém viveu mais, alguém tem uma experiência de vida, alguém já errou mais e aprendeu mais. Então essa pessoa ela vai ser sempre mais conservadora, no sentido de analisar o mundo por uma perspectiva mais antiga. Tradicional. Né? O jovem também não pode ser entendido pela sociedade como aquele que está sempre errado. Porque a sociedade também tem essa perspectiva, às vezes maliciosa, de achar que tudo que vem da juventude está errado, é precipitado, é egoísta, é isso e aquilo. Ou seja, aquela pessoa mais velha, ela já foi um dia uma pessoa mais nova que também
foi intensa, tomou decisões rápidas e precisou errar na vida para poder acertar. Então, nesse sentido também, os mais jovens, às vezes, vêm com boas ideias e aí cabe também às pessoas que já têm uma certa idade estabelecer um processo de diálogo, abrir o diálogo. Porque quando eu te pergunto como é que tu conversa com os mais idosos, eu lembro muito do meu avô, pai do meu pai, que era um homem que eu considero muito sábio, meu avô Raimundo Mariano, e ele tinha muitos netos. Então, o que o meu avô fazia? Ele era evangélico, né? Eu era católico, ele me levava para o culto com ele, é claro que eu ia para o culto com ele. Quando voltava, ele dizia assim, aí, Léo, você gostou do culto? Eu disse, gostei. Ele, por quê? Porque o senhor estava lá. Aí ele voltava, e você gostou? Gostei. Por quê? Porque o senhor estava lá. Ora, ele nunca me fez nenhuma sanção por conta disso. E sempre que o meu avô estava no culto, ou sempre que eu vejo um culto ser celebrado, eu lembro do meu avô. Muitas vezes eu passo, às vezes, na frente de uma igreja evangélica, principalmente a igreja batista, que era a igreja dele, e se eu tiver com um tempo maior, eu entro. Porque a minha memória afetiva me leva até ele. Agora, qual era a vantagem? Qual era, vamos dizer assim, o diferencial que ele tinha? Meu avô conseguia identificar a estrutura de cada um. Ah, o Elielso gosta de futebol, gosta do Flamengo. Ah, o Ronald, Danilo, ele já gosta de discutir questões religiosas. Ah, o fulano gosta ali de brincar. Então ele pegava o assunto de cada um, começava pelaquilo que era o que nós gostávamos de falar e rapidamente ele estava falando pra gente sem que a gente percebesse. A conquista é o saber falar, não é? É o entender que o mundo é algo grande e que você, às vezes, precisa se adaptar a ele, precisa mesclar conhecimentos, mesclar atitudes. Então, a experiência tem muito disso. A experiência tem muito de saber ouvir, saber falar na hora certa, da maneira que é para ser falada. E também de saber calar. Os jovens muitas vezes não sabem calar. A juventude grita por mudanças, porque você sempre vai existir o processo de tradição e mudança, ou como a gente chama na história de rupturas e continuidades. Há algumas coisas que sempre vão se manter ou que vão se manter por mais tempo e outras coisas que vão se quebrando, que vai se modificando ao longo dos anos. Eu acho engraçado, para encerrar esse bloco, que muitas vezes eu chego na sala, né, e embora meu cabelo seja aqui pequenininho, mas já nasceu uma quantidade já considerável de cabelos brancos, né? E às vezes você chega na sala de aula e o aluno olha assim com mais calma e diz assim, professor, já está ficando branquinho, hein? Ou seja, você já tem ali uma abordagem que, embora seja carinhosa, já é uma coação. Isso vai pintar ou não vai? Diz, não, pai, deixa aí, deixa nascer, tá bom? Fique um pouquinho mais aí com algumas matérias que nós encontramos sobre essa questão da terceira idade e daqui a pouco a gente está de volta para encerrar esse belo programa com esse tema importantíssimo que são as pessoas mais idosas. O programa Consciência Humana hoje em homenagem aos meus cinegrafistas Iomar e Rochael. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta. Na verdade, a velhice nada mais é do que parte de um processo de vida que começou na juventude. Os velhos não são radicalmente diferentes do que eles foram na juventude. Pessoas que são pessimistas na juventude raramente se tornam velhos, alegres, dinâmicos. Pessoas que eram chatas com 17, com 70 são chatérrimas. Ou seja, não é absolutamente uma mudança. A cor da morte, dizem os italianos, é a cor da vida. Ao invés de pensar em etapas separadas, imaginar uma unidade, como queria Spinoza, entre corpo e alma, uma unidade da biografia que eu sou alguma coisa sempre e que eu não tenho no meu tempo. Não existe o meu tempo, porque o meu tempo é sempre agora, imediatamente este. E nós somos sempre um ser permanente, ressignificando toda a experiência. E temos vantagens e desvantagens a cada momento. Dançar e cantar. Essa tem sido a rotina deste grupo de idosos há pelo menos 7 anos. Eles são alunos da Escola de Música de Teresina e aqui estão sempre na ativa, seja mexendo o corpo ou apenas interagindo com a turma. Uma delas é Dona Maria Davina. Antes de entrar para o grupo, a aposentada estava em depressão, mas foi só frequentar as aulas que tudo mudou. O louvor em comum faz bem a vida, a alma, a espírito, tudo. Eu tanto participo aqui na escola de música, como também na igreja que eu me congrego. Outra integrante da turma é Dona Maria Francisca, a animação em pessoa. A aposentada de 67 anos ostenta saúde, disposição e bom humor. Para ela, estar na terceira idade é apenas um detalhe. Tudo que tem terceira idade eu estou atrás.
Estou aprendendo a tocar flauta, coisa difícil, mas eu estou tentando. Sabe lá se um dia não vou tocar para os netos, né? E então apresentar em algum lugar, se desligar das coisas em casa, aquele negócio de voltar a criar netos, já criei os filhos, agora cada um com o seu, né? Ficar em casa jamais. Cenas como essas são cada vez mais comuns entre a população mundial. É que, segundo a ONU, com o aumento da expectativa de vida, a população idosa está cada vez mais ativa, o que é capaz de trazer benefícios não só para a autoestima, mas também para a saúde deste público. Quem percebe de perto essa mudança é a professora do grupo. Tem uns não que já são ativos, porque participam de outras atividades fora, mas tem outros que não participam de atividade nenhuma, que ficam só em casa. E quando eles chegam aqui, no primeiro momento eles ficam meio assim assustados, achando que não, sei lá, que não vai conseguir, que não vai conseguir se inserir ao grupo. Mas aí com o tempo eles vão se acostumando com as pessoas, com o grupo, vão gostando das aulas e vão se transformando assim em termos de autoestima, né? Alguns até assim melhoram, pelo menos muitos fazem depoimento aqui pra gente, que depois que vieram pra cá, eles melhoraram em vários aspectos. Mas como envelhecer bem? De acordo com essa especialista, o segredo é cuidar da saúde e não ficar parado. A partir de 50 anos, ir a um geriatra, né, e acompanhando com o geriatra. A questão das vitaminas é muito importante, porque o organismo deixa de absorver uma série de vitaminas, então isso tem que ser recolocadas, repostas, isso sempre sob a observação de um médico especializado, de preferência um geriatra. E as atividades, principalmente as ocupacionais, sempre pergunte para um terapeuta ocupacional o que ele está fazendo, o que ele vai fazer. Aquela atividade vai melhorar o meu paciente, o meu pai, minha mãe. E de repente eu não posso dar qualquer atividade, mas é muito importante que ele faça, que ele participe de grupos e que tenha um especialista ali ativando. Estamos de volta com o programa Consciência Humana, o último bloco do programa. E eu vou pedir aí para o meu editor, para que ele coloque, né, informações importantes acerca do Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso que veio para garantir, vamos dizer assim, às pessoas idosas que os seus direitos fossem respeitados. Não precisaria, né? A nossa Constituição deveria, lá nas suas garantias fundamentais, que é o artigo 5º, que já fala sobre a garantia da vida, da liberdade, da propriedade, da segurança e da igualdade. Mas foi preciso criar aí um estatuto diferenciado para dizer, olha, o brasileiro tem que respeitar a pessoa idosa, que é uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que ainda está na ativa, que está vivo, tá bom? Ou seja, ele não está só esperando a morte chegar, como dizia Raul Seixas na música Ouro de Tolo, não. Então, Elias, coloca aí pra gente informações importantes sobre o Estatuto do Idoso. Violência, desrespeito, abandono. É assim que muitos idosos têm sido tratados. Hoje eu vou explicar alguns dos direitos que todo idoso tem. Olá, eu sou a doutora Natália Corder e hoje eu vim aqui para te explicar direito sobre o Estatuto do Idoso. E aqui eu vou destacar alguns desses direitos para vocês. Vamos lá para o primeiro direito. Direito à saúde. Todo idoso tem direito a atendimento preferencial junto ao SUS, tem direito a acompanhante e tem direito a alguns remédios gratuitamente, como remédio de hipertensão, diabetes e inclusive próteses. Segundo direito, moradia. É garantido aos idosos 3% de reservas residenciais dos programas habitacionais. Terceiro direito, direito à cultura, a lazer, transporte. Todo idoso tem direito a pagar meia entrada e se divertir muito.
E também tem direito a andar de ônibus gratuitamente, ônibus municipal, acima de 65 anos. Inclusive 10% das vagas tem que ter destaque, assentos reservados para o idoso. Os ônibus intermunicipais e interestaduais que vão para outras cidades, outros estados, também têm direito. A empresa tem que reservar 2 assentos por ônibus. Se ultrapassar a quantidade de idoso dos 2 assentos, o que ultrapassar disso tem direito a comprar a passagem com 50% de desconto. Quarto direito, direito ao respeito. Parece um absurdo, né? Mas é isso mesmo, o Estatuto do Idoso deixa claro que todo idoso tem direito de ser respeitado. Então é garantido a ele o atendimento preferencial e também que todo caso de maus tratos, agressão, toda violência sofrida, abandono, o agressor vai responder criminalmente, inclusive com prisão e multa. E o quinto direito que eu vou trazer hoje aqui para vocês é o direito à aposentadoria. A aposentadoria por idade. Então, todo idoso que já trabalhou por 15 anos, o homem que já completou 65 anos e a mulher com 60 anos tem direito à aposentadoria. E agora eu quero deixar uma mensagem super importante, uma informação legal, que você pode ajudar outra pessoa ou, inclusive, se você está passando por essa situação, você vai saber como pleitear. Você já ouviu falar do LOAS? O que é o LOAS? A gente tem um combinado de não falar difícil aqui. Então, LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social. O LOAS é um benefício de prestação continuada, então é um benefício garantido a todo idoso acima de 65 anos ou ao deficiente. Em que casos é garantido esse benefício? No caso que a pessoa que vai ter direito ao benefício encontra-se incapacitada naquele momento para exercer algum tipo de trabalho ou inclusive atos de independência da vida dela. Então, ele vai passar por uma perícia e, sendo constatada essa situação, ela terá direito. Esse é um dos requisitos. Mais um requisito importante para conseguir esse benefício, a questão da renda per capita. O que é isso? Na família, dividindo pelo número de pessoas, a renda por pessoa tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo. Como é que você vai entender? Então vamos dizer que uma família que esse idoso pertença ou até mesmo deficiente, tenham 4 pessoas. Uma só trabalha e essa única pessoa que trabalha ganha um salário mínimo. As outras pessoas, por alguma razão, não trabalham. Então, a renda per capita por pessoa nessa família é 1/4 do salário mínimo. Então, somando aos demais requisitos, vai ser possível conseguir esse benefício. O benefício, ele dura por pelo menos 2 anos e ele é de um salário mínimo. Então, muitas vezes, você não consegue ajudar uma pessoa financeiramente, que está vendo que está precisando, que está numa situação difícil. Mas você pode, com essa informação, ajudá-lo para que ele consiga pleitear esse direito. Você acompanhou aí, né, informações muito importantes sobre o Estatuto do Idoso e voltamos aqui a falar com o professor Danilo, professor de História. Então, professor, a gente já falou um pouco da expectativa de vida, falou um pouco da relação, né, das pessoas mais jovens com as pessoas mais velhas, falou um pouquinho dessa garantia, né, dessa intervenção do Estado, no sentido de garantir direitos e tornar essa pessoa mais ativa. Mas a sociedade civil, né, o Estado, ele atua, o Estado faz leis, como tem o Estatuto do Idoso, o Estado pode fazer uma política pública, mas a sociedade civil, né, as famílias, ou seja, que têm os seus idosos, como fazer para garantir uma convivência maior, né, e fazer com que, né, a pessoa que tenha mais idade, que tem uma experiência de vida, ela possa de fato ser atuante ali. E não só aquela pessoa que de vez em quando alguém vai pedir uma benção, mas alguém que você vai escutar, bater um papo e entender que essa pessoa ela tem sentimento. Hoje a quantidade de idosos com depressão é muito grande, né? Estatísticas apontam um crescimento muito grande e tem crescido o suicídio de pessoas idosas, coisa que não se fala também, mas tem crescido o suicídio de pessoas idosas. Eu só posso acreditar que se o suicídio de idosos aumentou, é porque as pessoas estão tirando deles a vontade de viver, a vontade de continuar presente entre nós. Como é que você avalia essa situação? Primeiro, um dado sobre o suicídio entre os idosos, que ele está muito relacionado tanto à qualidade de vida, quanto à possibilidade de
de se autossustentar. No Chile, por exemplo, que há alguns anos abandonou a aposentadoria estatal, ou seja, a aposentadoria no Chile, a previdência no Chile é apenas uma previdência privada, nos últimos anos, por conta das crises mundiais, vem crescendo, um crescente assustador, o suicídio entre os idosos com mais de 80 anos. Por quê? Porque geralmente as pessoas foram aquelas que não tiveram a possibilidade de se adaptar ao sistema da previdência privada que o Chile adotou. Então, quando a gente percebe que o idoso ele não consegue mais gerir sua própria vida ou não tem os seus rendimentos que antes teria, ele se sente inválido, o sentimento de invalidez é fato, e a gente pode solucionar isso com uma assistência social, e aí cabe o Estado garantir todo esse aparato previdenciário, todo esse aparato social, financeiro, de que aquele idoso precisa, porque ele já contribuiu com a sociedade, ele já contribuiu com os mais jovens e com os mais velhos de seu tempo. E também é necessário à sociedade e ao Estado investir em qualidade de vida. Não permitir que esse idoso seja visto como inválido. Procurar ações afirmativas no campo da educação física, de que eles tenham uma melhor qualidade e uma melhor disposição física, interações sociais. Os idosos sofrem muito por conta da solidão, que é um dos fatores mais importantes para o suicídio entre os idosos. É a solidão, é o sentimento de que a sociedade não lhe pertence ou de que você não pertence mais à sociedade. Por exemplo, a solidão, ela ataca muito, principalmente quando o idoso se aposenta, de verdade. Hoje em dia você tem 2 tipos de aposentadoria. Claro, aquele jovem, e principalmente você vem acontecendo isso muito nos últimos anos, aquela pessoa que já está se adaptando às novidades do mundo ou às interações atuais, e que tem seus 50, seus 60 anos e começou a trabalhar muito cedo, já tem o direito de retirar para si a aposentadoria, mas não se sente necessariamente com o dever de parar de trabalhar. Por quê? Porque se sente jovem. Porque a qualidade de vida e o aumento da expectativa de vida permitiu isso a ele. Tem até aquele idoso que ele não deixa de trabalhar porque ele ainda, os jovens da família não conseguem se manter. Não conseguem se manter. Isso muito também por ele leva essa obrigação ainda. Ele carrega para ele. Manter o filho, manter o neto e manter toda a família. Outro dado muito importante é que você vai vendo, com o avançar da crise econômica brasileira, você tem... Por exemplo, você tem idosos que, como é o caso que o Eliel está citando, que sustentam suas famílias, que os jovens perderam emprego, que os filhos perderam as casas e perderam os empregos, não tem mais condição de sustentar, e eles acabam voltando para o seio familiar, voltando para a casa dos pais, por exemplo, ou sendo sustentados por eles. Por quê? Porque a previdência é algo garantido, é algo de fato, é algo de direito deles, e ninguém pode tirar daquele idoso, daquela pessoa. Já o jovem que, com a crise econômica, perdeu o emprego, ele não tem mais renda. Ou seja, acaba que é o próprio Estado que está gerindo a sua crise, que está sustentando a sua própria crise. À medida que ele não gera emprego para o jovem, ele bota o jovem a depender do velho, a depender daquele que já contribuiu para a sociedade. Quando você deixa esse gancho aí, né, eu volto para a questão dos espaços de convivência que, na minha cabeça, eles são essenciais. Eu tenho uma sociedade hoje, do século XXI, você pegar aqui uma cidade como emergente, como o Brasil, né, uma cidade que está modificando bastante, que tem melhorado a qualidade de vida para um segmento e que luta por essa qualidade de vida cada vez mais, que luta por programas sociais que possam oferecer às pessoas melhores oportunidades. Quando eu vou para essa questão da convivência, aí eu começo a retomar alguns teóricos, como, por exemplo, o Zygmunt Bauman mesmo, que ele coloca o seguinte: olha, você tem uma vida no mundo hoje que essa vida ela é muito superficial. Ou seja, as pessoas privilegiam aquilo que é superficial e que não tem profundidade. Quando você vai para o superficial, não há espaço para a sabedoria e não há espaço para a pessoa que tem experiência, porque ela não é superficial, sim, ela é profunda. As coisas são efêmeras, as coisas são feitas para acabar rápido, né? Aquela obsolescência programada mesmo. Então, a coisa que é efêmera, ela também não vai ter espaço para a pessoa mais velha, porque ela quer aquela imagem que teoricamente está ali
E que acaba, você vê nos times de futebol, por exemplo, que tem jogador que acha que ele acabou a carreira. Depois ele entende que ele pode continuar jogando. Um exemplo clássico é do meu amigo Léo Moura, né, que jogava no Flamengo, se despediu e disse que ia acabar a carreira, que não jogava mais futebol, e hoje está jogando em alto nível no Grêmio e diz que tem mais 2 anos. Né, o Buffon está aí passando dos 40. Antigamente tinha-se uma ideia que o jogador acabaria mais cedo e hoje ele está conseguindo se estender cada vez mais. E isso não vai só no futebol, isso vai para todas as áreas. Então, a questão do superficial, a questão do efêmero, né, a questão de uma sociedade onde as relações são cada vez mais líquidas, de fato, como o Bauman fala, e elas não têm consistência. Então, os idosos não querem relações que não tenham consistência, os idosos querem relações duradouras. Né? Eles já perderam muitas pessoas ao longo da vida. Às vezes eu costumo dizer para os mais jovens o seguinte: você tem 15, 16 anos, você pode ter perdido uma ou outra pessoa, mas às vezes seu avô, ou uma pessoa que você conhece de 80, ele já perdeu muitos amigos. Né? Muita gente já morreu ao longo da vida dele, ele já perdeu oportunidades, ele carrega, né, uma série de sentimentos contraditórios dentro que às vezes a gente que é mais jovem não carrega e não consegue entender por que uma pessoa, ela às vezes está na dela, está calada, está pensativo e não consegue interagir. Você falou de interação. Interação é fundamental. Eu acho que nossa sociedade, ela não interage bem, ela não interage quase de jeito nenhum com as pessoas mais velhas e não traz essas pessoas para os espaços de convivência, de respeito, de compreensão. Né? Um dia eu estava num show de rock, aí estava um senhor lá, velhinho, e deveria ter uns 85 anos, e ele estava só. E aí todo mundo olhava para ele, e ele tem uma hora que ele pegou e não aguentou mais. Vocês estão me olhando por quê? Eu só vim pro show. Só vim escutar música igual a vocês. E todo mundo ficou sem graça. Eu achei massa. Foi aquela atitude dele, dizer, por que vocês estão me olhando? Pô, o cara, ele é um cidadão, ele está ali para assistir um show e acabou essa história. Então, essa mudança de perspectiva, ela parte muito da conduta, de como nós somos educados, de como os adultos estão educando seus filhos para ter essa relação. E aí, você é pai de uma criança de 2 anos, você vai educar essa criança, por exemplo, para um futuro, para uma convivência com pessoas mais velhas, como seu próprio pai, sua própria mãe, né, que daqui a 20 anos estarão idosos. Então, assim, como é que você pretende, ou seja, intervir no seu filho para que ele tenha uma conduta diferente? Primeiro, o respeito é algo cabal nesse aspecto, nessa relação, porque você percebe que hoje é o adulto que cuida do jovem, da criança, do bebê, e posteriormente você vai ter o contrário, é esse jovem já mais velho, já adulto, que vai cuidar dos seus idosos. Minha mãe gosta e tem muito essa perspectiva de cuidar dos seus idosos. E ela me diz a frase que assim me marcou muito. Ela disse: Danilo, meus velhinhos não vão durar para sempre. Meus idosos não vão durar para sempre. Ou seja, ela sabe que é um ciclo natural da vida e que ela está fazendo hoje a parte dela, de cuidar desses idosos. Eu, no que me cabe, pai jovem de uma criança de 2 anos, percebo que eu sei que, primeiro, meus pais e eu vamos viver mais. Isso está claro, a expectativa de vida está cada vez maior. E ele, como jovem, é que vai, ao longo dos anos, ou à medida da necessidade, ter que cuidar da gente quando envelhecermos. Cabe a nós fazermos ele, cabe a nós, e agora eu estendo esse pensamento e essa ideia para a sociedade, cabe a nós fazer com que o jovem entenda que é ele que vai cuidar do idoso, que ele também será o idoso de mais tarde. Então, é um ciclo benéfico de vida. O jovem cuida do velho e assim por diante. Por quê? Porque nossa sociedade, esse é o futuro da nossa sociedade. Essa é a ideia social que a gente tem hoje, que a gente precisa ter hoje. O idoso quanto inválido não é mais uma ideia que vai se segurar, que vai se entender. A gente tem aí diversos fatores e diversos exemplos disso mundo afora. O idoso é cada vez mais tende a ser cada vez mais partícipe de sua sociedade, e a sociedade, ao contrário do que faz hoje, tende a ser cada vez mais aberta a esse idoso, na medida em que a ideia de ser idoso vem crescendo ou vem se distanciando hoje em dia dos 50 e dos 60 anos. Então, por exemplo, daqui a uns anos,
e a gente já viu isso, o Estado aumentou o que a gente chama de aposentadoria compulsória, não é? A União aumentou, antes era aos 72 anos, agora aos 75. Por quê? Ele não quer fazer mais concurso? Não. É porque ele percebe que esse profissional está tendo um tempo de vida, um tempo produtivo maior, melhor, e que a experiência traz para ele a resolução rápida dos problemas, a possibilidade de ver a situação e dizer, não, é assim que a gente faz, e pronto, acabou-se. O jovem ia pesquisar, ia refletir, ia tentar encontrar um caminho que talvez tivesse posto, talvez não, mas que ia demorar. O mais velho, o experiente, ele tem as soluções mais rápidas, ele tem as soluções mais práticas ou mais consolidadas. E como diria aquela velha frase, já não sou jovem para saber de tudo, o idoso também busca todo dia mais informações, mais comunicação, mais interação. Ele busca cada vez mais sair do mundo de solidão ou do mundo da invalidez e se aproximar mais das atualidades. Um exemplo disso é meu avô. Meu avô, alcoólatra por muitos anos, hoje em dia parou de beber, e eu passo o dia vendo notícias políticas, vendo comentários políticos, e às vezes ele para e começa a ouvir comigo e a comentar e a discutir. E não era uma coisa da sua índole, mas ele percebe que o mundo vai mudando, ele percebe que é necessária a participação dele, ele percebe que é necessário que ele também opine e que a experiência de vida dele é válida. Como dizia um velho amigo, velho é o mundo e a gente carrega ele nas costas. Essa questão do tempo, né, é uma questão muito do ser humano, nós é que determinamos essa questão do tempo. Né? Na verdade, todo mundo passa e sempre vai nascer outras pessoas. Então, essa coisa do mais velho, isso, aquilo, é muito da psicologia e do contexto da conjuntura que a gente está vivendo. Agora, uma coisa é certa, às vezes a sociedade deveria se compreender sem criar essas categorias. Né? E seria muito melhor se a gente olhasse para o lado humano mesmo das pessoas. Tinha um filme, belíssimo filme brasileiro, Antes que Eu Me Esqueça, é o nome do filme, Antes que Eu Me Esqueça, né, que fala sobre justamente a questão do mal de Alzheimer, e aí trata a relação de um pai e filho, onde eles passaram 20 anos sem se falar, e aí quando eles vão restabelecer a relação afetiva, já é tarde demais por conta disso, mas o filho vai dar um sentido à vida ao cuidar do pai, que é como se ele estivesse tendo ali uma criança novamente para ele. Então assim, o nosso programa busca, acima de tudo, contribuir com você para tomar uma reflexão e principalmente praticar, sair da teoria. Né? Que na sua vida, que na minha vida, que na vida do Danilo, na vida de todos, a gente possa respeitar mais as pessoas. Assim, eu mando um abraço para um casal muito especial que nesses 11 anos de programa Consciência Humana sempre nos assistiram. José Ribamar e Edeni, que moram aqui na Pissarra. Né? José Ribamar tem 81 anos, Edeni tem 80 anos, sempre assistindo o programa e sempre que eu chego eles comentam alguma coisa e falam sobre as temáticas que nós estamos debatendo. E são dois jovens que moram sozinhos, né, com 81 e com 80 anos, que vivem com muita força, com muita dignidade e, acima de tudo, com muito amor entre eles. Quando a gente consolida e coloca o amor como o mediador das relações, tudo acontece. Esse foi mais um programa Consciência Humana, programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. Até a próxima semana, se Deus quiser, e um pouquinho mais velho. Eu não vou falar sobre velhice, porque velhice é um fato consumado. Eu vou falar sobre envelhecer. E envelhecer é um processo no qual todos aqui estão inseridos. E falei sobre isso, até citando Foucault, Michel Foucault, o grande filósofo francês, que numa das suas aulas falou sobre envelhecer, achando que envelhecer é o máximo da nossa vida, chegar à velhice. É o máximo da vida do ser humano. E daí em diante, eu venho dando várias palestras sobre o processo de envelhecer, chegando à seguinte conclusão: o importante é viver a vida que nós temos para viver, com plenitude, com dignidade, e não pensar no envelhecer. Porque no Brasil, principalmente, do ponto de vista cultural, educacional, a pessoa idosa é vista de uma maneira muito feia, inclusive xingando no trânsito de velho e de velha, quando a pessoa vai chegar lá.
Veja bem, no Brasil, velho e velha é xingamento. Isso é lamentável. Isso precisa ser extirpado da sociedade brasileira e falarmos muito sobre o processo de envelhecer. Eu acho lamentável quando uma pessoa diz, e muitas dizem, não vejo a hora de me aposentar para parar de trabalhar. Nunca parar de trabalhar. Evidentemente, escolher uma outra atividade que você sempre quis exercer e não pôde, porque você estava com essa atividade atual de 8 horas de serviço. Mas pensar num plano B para quando se aposentar e nunca parar de aprender, de conhecer, de várias coisas. Vai pintar, vai cozinhar, enfim, coisas que você gostaria de ter feito e nunca pôde fazer. Então, ter um plano B para quando você se aposentar. E não esquecer nunca que envelhecer é um processo. Muitos escritores antigos, Cícero, por exemplo, escreve sobre a velhice. Não parar de pensar que a velhice é apenas uma fase da vida, mas cheia de vida. Você não deixou de viver porque passou a ter uma idade avançada. Eu acredito que isto melhoraria muito a família, no qual as pessoas idosas têm de ser vistas como pessoas vivas, que têm algo a oferecer. Eu acredito até, exagerando um pouco, que muitos hospitais estariam esvaziados se a pessoa pensasse na velhice como um processo de amadurecimento, de plenitude e de dignidade e de viver.